Olá, vamos falar sobre acentuação gráfica. Mas antes de entrarmos nas regras de acentuação, vamos falar sobre alguns conceitos gramaticais que são necessários para que possamos compreender as regras. Vocês lembram do que são ditongos? Ditongos são encontros de duas vogais numa mesma palavra e na mesma sílaba. Observem a palavra leite. Ao separarmos a palavra leite, as vogais E e I continuam juntas na mesma sílaba. O mesmo ocorre em série. Ao separarmos, I e E ficam juntos na mesma sílaba. Temos aí, então, um ditongo. Os hiatos já são encontro de duas vogais na mesma palavra, mas que ficam em sílabas diferentes quando separamos as sílabas. A própria palavra hiato é um exemplo de hiato. Outro exemplo é a palavra enjoo. Ao separarmos, teremos enjoo, O numa sílaba, o outro O em outra sílaba. Um outro conceito que precisamos relembrar é quanto à classificação da sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Temos palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba como sílaba tônica. É o caso de café, é o caso de bambu. Já as paroxítonas, temos a penúltima sílaba como a sílaba tônica. É o caso da palavra folha. E as palavras proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba como sílaba mais forte. Agora que já relembramos alguns conceitos, vamos em si para a regra de acentuação gráfica. Acentuam-se todas as palavras oxítonas que terminam em A, E, O, em ou ens, sendo que o A, E e o O seguido ou não de S. É o caso de sofá, sapé, vovô, amém, armazéns. Sofá terminado em A, sapé terminado em E, vovô terminado em O, amém terminado em e armazéns terminado em ens. Acentuam-se também os monossílabos tônicos. Monossílabos são palavras formadas por uma sílaba apenas. Os monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S. Falaremos agora sobre a regra das paroxítonas. As paroxítonas requerem um pouco mais de memorização, pois são acentuadas as paroxítonas terminadas em an, A com tio, seguido ou não de S, IS, US, o M, o NS, qualquer ditongo, R, X, N, L, ons ou OO, como ditongo ou hiato. Complicado, né? Muita coisa para a gente gravar. Então, vamos gravar o seguinte. São acentuadas as paroxítonas que terminarem com qualquer terminação diferente das regras das oxítonas. Qual é a regra das oxítonas? Oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. Ou seja, se a palavra é paroxítona, tem a penúltima sílaba como sílaba tônica e termina com qualquer outra terminação que não A, E, O, em ou ens, essa palavra vai ser acentuada. Observe. Órfã. Órfã é uma paroxítona, a penúltima sílaba é a sílaba tônica e ela termina em an, A com tio, não A da regra do oxítono. Elétron termina com ON, on. Táxi termina com I. Prótons, NS. Pônei, pônei termina com ditongo. Bíceps termina com PS. Túnel termina com L. Túneis termina em ditongo seguido de S. Xerox termina com X. E hífen termina com EN. Nenhuma dessas palavras termina com A, E, O, em ou ens. Então, gravem isso. É necessário que grave só a regra da oxítona.
oxítonas são acentuadas quando terminadas em A, E, O, EN ou ENS. Paroxítonas são acentuadas quando terminarem em qualquer coisa diferente de A, E, O, EN ou ENS. Sendo assim, a gente simplifica bastante na hora de estudar. A regra das proparoxítonas é bem fácil, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Mais uma regra. Agora essa regra se refere aos ditongos EI, EL e OI, que só são acentuados quando aparecerem em algumas palavras em posição oxítona. O que é isso? Na última sílaba tônica. É o caso de chapéu, herói, céu. Mas observe, com a nova ortografia, algumas palavras que antes eram acentuadas, hoje perderam acento. Por quê? Porque essas palavras têm esses ditongos em posição paroxítona. É o caso de heróico. Heróico. O ditongo OI está em posição paroxítona, por isso não é acentuado. A palavra ideia também, ideia, temos o ditongo em posição paroxítona, por isso não é acentuado. Assembleia, mocreia, também são palavras que não são acentuadas. Uma tirinha para vocês descontraírem um pouquinho, para que a aula não fique tão maçante. Passado o momento de descontração, vamos a mais uma regra. É a regra do hiato. Vocês lembram, lá no começo da aula, hiato é o encontro de duas vogais, mas que ficam em sílabas separadas. Quando esse hiato tiver como a segunda sílaba tônica o I ou U, seguidos ou não de S, essas vogais vão receber acento. É o caso de baú, saíste, saúde, todas elas ficam sozinhas ou seguidas de S na mesma sílaba. Os verbos, eles também seguem as regras de acentuação gráfica. Só que alguns necessitam do acento diferencial. É o caso do verbo vir. Na terceira pessoa do singular, nós temos ele vem. Na terceira pessoa do plural, eles vêm. Para diferenciar um e outro, usamos o acento circunflexo. O mesmo ocorre em convém, que aí no caso, na terceira pessoa do singular já apresenta acentuação, porque convém é uma oxítona terminada em em. Vocês lembram? Ele convém, eles convém. Tem a mesma pronúncia. Para diferenciarmos, usamos o acento circunflexo. Ele tem. Eles têm. Tem não tem acento no singular, porque é um monossílabo terminado em M. Mas para diferenciarmos do plural, colocamos aí o acento circunflexo.